Olá, meus irmãos, como vocês estão? Estamos aqui para mais um tempo de reflexão na palavra do Senhor, o nosso exercício devocional. E eu te convido a abrir comigo a palavra do Senhor no livro de Salmos, no Salmo de número 88. O título do Salmo é o seguinte: Cântico, Salmo dos filhos de Corá, ao mestre de canto, para ser cantado com cítara. Salmo didático de Emã, ex-Araíta. Diz assim: Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chegue à Tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males e a minha vida já se abeira da morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras. São desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira. Tu me abates com todas as tuas ondas. Aparaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Mostrarás tu prodígios aos mortos, ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura? A tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? E a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Porque rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto? Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Sob o peso dos teus terrores estou desorientado. Por sobre mim passaram as tuas iras. Os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água de contínuo. Há um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. Meus irmãos, esse é um salmo, é um salmo de lamento e é um salmo assim muito contundente, porque o salmista revela estar vivendo uma situação de muita tristeza, de muita dor, e ela já perdura, né, já perdurava há um tempo considerável. Você vê que ele fala aqui de ter sido atirado entre os mortos, né, de estar sendo contado como aqueles que já estão na sepultura. É assim que ele interpreta a própria situação dele, né? Ele se sente extremamente abatido. É um momento extremamente ruim para ele, né? Talvez até num estado de depressão profunda. Ele chega a dizer aqui que, no último versículo, que para longe de mim afastaste amigo e companheiro, ou seja, eu não tenho nem um companheiro, nem alguém que possa me ajudar a levar esse fardo. Os meus conhecidos são trevas. Ele fala, na minha volta não há ninguém que possa servir como um referencial de luz, que me ajude. Na minha volta só tem aqueles que fazem parte das trevas, que tornam minha vida mais difícil ainda. Sou como um homem sem força, a minha alma está farta de males e a minha vida já se abeira da morte. Esse é o estado, ou seja, é um estado extremamente ruim. Mas ele é temente ao Senhor. Ele olha para o Senhor, né, como Deus da minha salvação. Olha que coisa que é muito contundente, desafiadora, porque fica muito claro nesse salmo que o fato de nós temermos a Deus, o amarmos e andarmos com Ele, não nos dará uma garantia
de que não vamos passar por situações como essas. E preste atenção aqui no versículo 15, meus irmãos. Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Então, isso que o salmista estava vivendo aqui já o acompanhava desde a mocidade. É um estado que vem perdurando aí há um bom tempo. Embora ele seja alguém que tema ao Senhor. O que eu quero dizer com isso? Para que eu quero chamar a tua atenção? Quero chamar a tua atenção para esse fato que é extremamente importante e que precisamos compreender, que diz respeito a essa realidade da nossa vida, né? Que vivemos num mundo caído. E o fato de amarmos ao Senhor não nos dá nenhum tipo de apólice de seguro que vá nos proteger dos males dessa vida. Eis aqui um exemplo muito claro de um homem que teme ao Senhor, mas que está passando momentos difíceis, de sofrimento, de angústia. Né? Certamente está deprimido, está abatido. E é um estado que se arrasta, uma situação que se arrasta por anos, apesar dele ser temente ao Senhor. Eu quero te convidar nessa manhã a ter uma fé lúcida, com o pé no chão. A entender que ser crente, que estar em Cristo não é sinônimo, né, de absoluto conforto nessa vida. Não é sinônimo de proteção aos males e desconfortos do mundo caído, não. É sinônimo de termos acesso à presença do Deus Todo-Poderoso nos momentos de desconforto no mundo caído. E preste atenção, o salmista, em momento algum, ele deixa de reconhecer a soberania de Deus na vida dele. Ele está vivendo males, ele está vivendo momentos difíceis, ele já se sente sem forças, isso se arrasta desde a mocidade, ele se sente como alguém que foi atirado à cova, e o que é que ele diz o tempo todo? Que é o Senhor, é quem está conduzindo isso tudo. Versículo 14, por que me rejeitas, Senhor? Versículo 16, por sobre mim passaram as tuas iras, os teus terrores deram cabo de mim. Ele sabe que a vida dele não é uma vida que está solta no mundo. Ele sabe que o Senhor é o soberano, é o que conduz todas as coisas e conduz a vida dele em particular. Então ele não perdeu essa referência do Deus Todo-Poderoso e Soberano. Ele continua tocando a vida dele, confiando na providência divina. E a providência não significa que Deus nos dará aquilo que nós estamos pedindo, ou que Deus nos livrará dos desconfortos. A providência significa, dentre outras coisas, que Deus está conduzindo a nossa história para a glória dele. Ainda que isso signifique que tenhamos que passar por alguns desconfortos. Então ele continua crendo nisso, que o Senhor é quem está conduzindo. E ele continua crendo que o Senhor pode intervir na história dele, que o Senhor pode mudar a sorte dele. Ele começa orando, ó Senhor, Deus da minha salvação. Ele sabe que é Deus quem está conduzindo a história dele, é Deus quem está fazendo-o passar por esses momentos. Mas Deus continua sendo o Deus da salvação, o Deus que pode restaurar, o Deus que pode libertar. E é por isso que ele se apega ao Senhor. E eis aqui a lição final que temos que guardar no nosso coração. Versículo 1. Dia e noite clamo diante de ti. Ele sabe que é Deus quem está conduzindo a vida dele. Que Deus que está fazendo ele passar por aquilo. Mas ele sabe que Deus é o Deus da salvação. Então ele se apega ao Senhor. Versículo 13. Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro. E antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Antes da manhã chegar, de madrugada eu já estou ali orando ao Senhor. Meus irmãos, é assim que temos que encarar esses momentos difíceis. Confiando na providência, mas sabendo que Deus é o Deus da nossa salvação. Sabendo que estamos passando por momentos difíceis e que esses momentos serão usados por Deus para a glória dele. Nos momentos da dificuldade, o Senhor nos ajudará
e nos atrairá para si. Ele fará com que aprendamos a confiar nele, a buscá-lo em oração e a desfrutar do poder e do sustento dele em meio à nossa fraqueza. Os sofrimentos, as dificuldades sempre serão um instrumento poderoso nas mãos do nosso Deus para nos edificar, para desenvolver em nós virtudes de confiança, de quebrantamento, de esperança. Coloque a tua vida diante do Senhor. Não sei que tipo de situação você está passando no dia que se chama hoje, mas eu sei que esse salmo nos desafia a aprofundar a nossa consciência e a desenvolvermos da nossa maturidade na presença do Senhor para enfrentarmos as lutas e as dificuldades da maneira certa. Que Deus te abençoe, trabalhe o teu coração e te ajude a permanecer firme em oração dos momentos de dificuldade, confiando nele, olhando para ele e se lembrando sempre que ele é o Deus da tua salvação. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém.